Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e vamos falar sobre o EasyTech, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que em 2014 e também em 2015 terá muitas novidades. Estamos recebendo aqui Saulo Krishanan, que é o diretor-geral da instituição. Saulo, prazer recebê-lo aqui. Satisfação é minha, Fábio. Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com toda essa nossa comunidade da engenharia. Nós, em 2014, no EasyTech, abrimos o processo seletivo. Eu queria que você falasse dessa atual fase aí, dessas inscrições. Nós estamos tendo uma oportunidade muito rica para qualquer profissional, que é implantar um projeto que, desde a sua concepção, é um projeto vencedor. Um projeto muito ousado do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, que é presidido pelo engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro, que, seguindo uma necessidade do mercado de engenharia, do mercado de tecnologia, teve essa audácia, no bom sentido, junto com toda a comunidade de engenheiros, em formatar, apresentar uma proposta de curso de graduação em Engenharia da Inovação, que foi aprovada, como você já reportou em várias edições suas aqui, foi aprovada por unanimidade com louvor no MEC em 2013, final de 2013. Em 2014, nós então, atendendo aí um chamamento, porque amigo não convida, chama, eu vim, me deu uma satisfação muito grande de reencontrar o Murilo e boa parte de alguns dos profissionais com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na CESP, lá na Companhia Energética de São Paulo. Eu vim ajudar, na verdade, fazer a parte final da estruturação do EasyTech. Então, agora, a partir do dia 1º de outubro, como você falou, nós começamos o processo para a seleção dos primeiros 60 alunos que vão constituir a primeira turma de Engenharia de Inovação. O nosso vestibular está previsto, agendado para o dia 22 de janeiro, e o curso começa um mês depois, em fevereiro. O processo seletivo, ele é, como tudo no EasyTech, aliás, tudo é uma inovação, tudo são propostas novas, são propostas arrojadas. O ensino é diferenciado, os nossos professores do ano que vem estão sendo treinados na nova forma de ensinar engenharia, com esse conteúdo e essa preocupação de estimular a inovação, o empreendedorismo, desde o dia 1º de agosto. E esses professores que estão aqui, que é uma inovação, você treinar os professores nessa nova modalidade de ensino que começa o ano que vem, o que já não, o que também é uma inovação, se somou essa inovação de nós fazermos um processo seletivo que é coordenado por uma empresa de mercado, é a Companhia de Talentos, que viu nisso, compartilhou desse sonho, desse novo projeto, e está nos ajudando via site a inscrição. Já temos mais ou menos 200 e pouco, quase 300 interessados lá, desde o dia 1º de outubro, para fazer esse processo seletivo, que ele é feito online, num exercício de lógica, e fica em aberto até final de dezembro. Aqueles que vêm, participam, se inscrevem, têm acesso a esse processo. Essa companhia é uma companhia que ela faz treinamento e é headhunter no mercado. Então, os alunos que forem se inscrever e que forem selecionados também passam a fazer parte do portfólio, visando futuras colocações para ele. Legal. Exatamente, que também é outro diferencial. E aí, quando for no dia 22 de janeiro, há uma prova presencial. Então, nós temos no processo seletivo essa prova lógica que fica em aberto, por online, real time até dezembro. Temos a prova de linguagem, uma prova de expressão, vamos dizer assim, no dia 22 de janeiro. E depois temos as notas do Enem. Isso também computam para formar nota. Esses 3 vetores é que vão permitir selecionar os primeiros 60 alunos do curso, que, como você sabe, é um curso que também na sua matriz curricular, na sua duração, ele é inédito também. Por isso de ser aprovado por louvor no MEC quando o foi. É um curso que tem 4.620 horas, período integral, e o aluno vai estar ligado lá numa plataforma, na verdade, 7 por 24 com seus professores e os demais alunos.
E é um aluno que também, para fazer o curso, ele tem uma bolsa integral e não reembolsável para cursar o curso. Quer dizer, é como se nenhum dos 60 alunos, todos começam com a bolsa integral e ainda recebem um auxílio, cada um deles um auxílio de curso de R$500 ao mês. Até porque vai passar o dia inteiro. Vai passar o dia inteiro lá, tem transporte, tem alimentação, também tem que ir ao cinema, tem a coisa, porque vai estudar 4.620 horas. Para você ter uma ideia, todas as faculdades, as públicas e as privadas de engenharia no Brasil, a carga horária máxima é 3.900 e poucas horas. Nós somos 4.620 horas. Toda ajuda vai ser importante, né? Toda ajuda é importante, né? A gente vai falar um pouquinho mais dos alunos, porque tem muitas vantagens em estudar no EasyTech, mas vamos falar um pouquinho dos professores. Tá. Os professores estão estudando já há bastante tempo para dar aula no EasyTech? Me explica isso aí, Saulo. Olha, isso é uma coisa que se fala em todas as disciplinas e não apenas na engenharia, né? O sonho de todo e qualquer docente, isso eu acho que vale no ensino fundamental, no médio e no superior. Eu vi isso. Eu também sou professor, embora numa outra área e tal. O sonho de verão de todo mundo, o sonho de consumo, é dizer, as matérias desse curso, seja o curso que for da sua área, lá em jornalismo ou comunicação, as matérias são todas integradas, etc. e tal. E nunca é assim. Então, na verdade, a concepção que existe no curso lá do EasyTech, a concepção a partir da qual foi feita, e que hoje é dirigida lá pelo professor José Marques Povel, que é o nosso diretor de graduação. Em primeiro lugar, nós temos que superar um pouco aquele processo antigo de que o professor vai ensinar alguma coisa. Ele ensina, claro, mas o mais difícil não é ensinar, é aprender e saber se aquilo que está sendo passado está sendo aprendido. Então, na verdade, são professores, todos eles com no mínimo mestrado ou doutorado, como é a exigência da lei, todos com vários anos de... Todos preparadíssimos. Todos preparadíssimos. Mas é o seguinte, não é mais aquela postura de 1554, que você vê nas fotografias antigas, o professor num púlpito, despejando matéria, os alunos das primeiras filas ali, fingindo que estão entendendo alguma coisa, e a turma do fundão, desde aquela época. Camuflada. Hoje em dia estão com um smartphone, com um tablet, é uma delícia. O cara está ali fazendo, você faz expressão corporal como aluno. Então é difícil você tem que trazer essa turma para dentro. E o professor não é mais aquela postura assim de púlpito ou de palco e ele despeja. Não, ele tem... O resultado dele é se ele estiver conseguindo inteirar todo mundo, como se estivesse numa empresa, ou aqui mesmo que via o vídeo, inteirar com quem está assistindo e tal, nas ideias que ele está colocando. Então, os professores estão lá desde agosto, por quê? Primeiro porque eles estão matriciando de fato os programas, para ver que aquilo que está sendo colocado na língua, como as matérias iniciais, como elas estão se entendendo entre as matérias iniciais e como elas vão se interrelacionar com todas as outras que vão fazer parte do currículo, ou que já fazem parte do currículo aprovado até o último dia do 5º ano do curso. E discutindo a forma de fazer isso chegar ao aluno. Tanto que em algumas atividades, que é uma coisa, porque só 60 alunos, são 60 alunos, um ano inteiro, o curso é anual, não vamos ter outro vestibular no meio, então ele é 60. Porque em algumas das cadeiras, às vezes, você vai ter 2 ou 3 professores na mesma classe com eles. Por quê? Porque, olha, hoje o professor tal vai estar aqui junto porque vai ser importante o tópico que ele está vendo, ou que já viu, ou que vai ver na matéria. Então, é uma interação, então é uma nova forma, na verdade, de ensinar. Então, não é só o currículo nosso que ele é inovador e que é ousado e dinâmico. Também a forma dos professores se identificarem entre si com os alunos é de fato diferente. A dinâmica vai ser diferente. Começa, inclusive, que os alunos não têm mais carteiras. Essa questão o ambiente tem que ser diferente também, né? Exato. E você vê como é diferente pelo seguinte, que nos cursos de engenharia tradicionais, agora mesmo tem uma outra instituição de ensino que está lançando 3 cursos de engenharia, mas é assim, engenharia X com ênfase em inovação, engenharia Y com ênfase em inovação, engenharia Z com ênfase, mas são as categorias, por exemplo, clássicas.
não tem uma mudança de curso. Lá não. Ali o sujeito entra como engenheiro de inovação, né? E ele vai primeiro olhar as linguagens, para depois ele saber se ele vai lá no segundo, terceiro ano, se aprofundar em mecânica ou elétrica, ou qual o ramo da engenharia civil, o ramo da engenharia que for. Mas ele começa daí, então, a gente está buscando, não é o especialista. Como é que você pode dizer que o cara é especialista? Enquanto nós estamos falando aqui, tem alguém que inventou alguma coisa e que o cara lá do Google vai jogar no mercado, ou mudou, o cara do TI, quer dizer, você tem que preparar o sujeito para aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer, só sabe que vai mudar. Então, em vez de ensinar, você tem que fazer o sujeito aprender a estar aprendendo sempre. Porque isso é que a vida vai exigir de todos nós, de todas as categorias, mas principalmente do engenheiro, que é, como diz a raiz do nome, é o sujeito que engenha, é o sujeito que faz, que transforma. Então, por isso que eles estão sendo, estão imersos nisso desde, nós já estamos, digamos, já uma despesa pré-operacional, como a gente chama, eles estão lá em tempo integral, se discutindo, falando entre eles e em reuniões presenciais, como é que nós vamos interagir com isso? Como eu disse, no primeiro dia de aula, eles não vão para a sala, eles vão para uma bancada, né? E vão fazer os experimentos primeiro, para depois na aula entender o que é, por que entender a teoria, o fenômeno. Porque uma coisa é você chegar e dizer, o fenômeno é tal e tal, mostra com base um slide, na teoria. Aí o cara fica olhando aquilo e às vezes nunca foi lá, nunca às vezes queimou, explodiu alguma coisa. Então ele tem que ir lá primeiro, para depois fazer sentido. Então você vê, são modificações estruturais muito importantes que vão fazer toda a diferença. Quando houve uma crise muito grande na economia brasileira, nos anos 80, ficou uma lojinha que tinha ali na Paulista, quase esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio, que tinha vários das pessoas que estão nos vendo aqui, sabe? Estava lá uma plaquinha escrita assim, o engenheiro que virou suco. Né? E realmente está um desemprego fantástico naquela época, nos anos 80, a década perdida. Não tinha emprego, o sujeito pegou, abriu uma lanchonete e fez essa gozação bem-vinda com a vida, mostrando que estava enfrentando o problema. Eu acho assim, crises sempre vão haver, aliás, está se antevendo uma dificuldade grande para esses anos. E, aliás, mundo sem crise eu acho que seria muito chato, né? Você tem que ter a crise para se enfrentar e superar ela. Com esse currículo, no mínimo é o seguinte, crise sempre vai haver, mas os nossos engenheiros formados lá podem até vir a fazer suco, talvez até com nanotecnologia, usando a polpa e tal, mas aí é o seguinte, vão fazer muito mais outras coisas, porque eles vão estar aprendendo sempre e vão estar sempre preparados do ponto de vista formal e comportamental, principalmente, para enfrentar essas dificuldades que fazem parte das mudanças da economia, do setor onde eles estão, das empresas onde eles trabalham, das atividades que eles desenvolvem de per si. Então, é por isso que, de repente, fica estranho mesmo. Eu falo, mas nem tem aluno? Eu falo, não tem aluno, não. A principal mudança vem do lado de cá, de quem está daqui. Uhum. No back-office também, inclusive, todo mundo lá, das secretarias, da parte administrativa, essas 2 semanas, por exemplo, estamos implantando todos os sistemas de apoio, está todo mundo participando. É um processo quase mesmo de uma criação, não é teatro, mas parece criação coletiva, onde todo mundo está envolvido. E todo mundo sabe, pelo menos nas grandes linhas, cada um na sua função, o que está acontecendo. Então é uma mudança estrutural, profunda, e que essa semana nós tivemos aqui a reunião do Conselho de Administração da faculdade, aqui, dirigida pelo nosso engenheiro Murilo, e trouxemos os professores para conhecer os membros do conselho da instituição e eles mesmos de viva voz dizerem como é que está sendo a experiência. Então é interessante, porque são pessoas que foram formadas no sistema antigo e achavam, quando viram a proposta, falaram, é bom demais para ser verdade. De repente eles estão como protagonistas dessa história e foram colocados e estão achando a coisa assim fantástica. Falaram, está funcionando. Estão ávidos, contando os dias aí na hora que tem o aluno, para que o aluno possa entrar e aí ir para a fase final, né? Quer dizer, a fase final desse processo, mas que é o início dessa caminhada de 5 anos de período integral de formação para cada um desses alunos, né? No próximo bloco, nós vamos falar sobre educação continuada e conhecer o que é a Casa da Inovação. A gente volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, hoje conversando com o diretor-geral do ISITEC, que é o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, instituição mantida pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e que em 2015 vai aí inaugurar o primeiro curso de graduação em engenharia voltado para a inovação. Saulo, você me falava nos bastidores da Casa da Inovação. O que é essa instituição? A Casa da Inovação é uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, que foi criada para ser o mecanismo de criação daquilo que se chama fundo de endowment, ou um fundo que, na verdade, ao longo do tempo, vai amealhar os recursos necessários para você bancar o desenvolvimento do curso de graduação, dentro desse contexto que nós falamos no bloco anterior, de ter uma bolsa sempre integral, não restituível, uma bolsa no sentido de bolsa sem nenhum pejorativo. Então, ali nós vamos receber dotações de empresas ou de associações ou de entidades que queiram contribuir com o conceito da nossa Faculdade de Engenharia de Inovação. Ali é um fundo que, como na maior parte das universidades americanas ou europeias, ao longo do tempo, para perenizar a instituição, esse fundo a renda desse fundo é que vai permitir o custeio das atividades operacionais da graduação. Graduação, seja provida pelo setor público, seja provida pelo setor privado, ela é sempre uma atividade que demanda muito recursos, mais das vezes ela é deficitária. Então você tem que ter um mecanismo de prover recursos sempre para manter a qualidade e as propostas do curso que você está desempenhando. Nós somos uma instituição de ensino superior, privada, sem fins lucrativos. Não podemos receber doações porque não somos uma entidade de utilidade pública. A OCIP e a OCIP vai ter a estrutura toda apartada em termos de governança. Nenhum dirigente de uma vai ser da outra. Por governança corporativa, ninguém da mantenedora nem da nossa diretoria faz parte de lá. Por quê? Porque lá os recursos que entrarem só podem ser aplicados para aquilo que foi determinado no orçamento. É uma gestão independente. O que dá segurança para quem investe e pereniza as formas de irrigação dos itens de orçamento de investimento ou de custeio da universidade ao longo do tempo. Como a gente tem esse déficit de engenheiros, né, no mercado de trabalho, as instituições que vão investir na Casa da Inovação podem já estar de olho nos engenheiros formados, é isso? É isso. Quem investe participa como se fosse um conselho desse fundo. Então vai acompanhar os alunos e o desenvolvimento dos alunos, esse desempenho, porque, como eu disse, eles todos no primeiro dia de aula sabem que eles estão ali estudando como se fosse com uma bolsa, de graça, portanto, e mais um auxílio, mas eles, para manterem a bolsa, eles têm que alcançar os índices de desempenho, as avaliações que são feitas e tal, até porque isso faz parte do processo, inclusive, que o próprio MEC depois nos submete para reconhecer o curso e permitir que a gente faça outras extensões da faculdade daqui para frente. Então, isso aí é uma coisa perene, como se diz, né? Uma questão ideológica do ISITEC também é a educação continuada. Aliás, desde 2011, quando de fato surgiu o ISITEC, ele começou provendo aqueles cursos livres, né? Para que os engenheiros já formados, ou até aqueles que ainda estavam em estudo, pudessem se atualizar. Conta para nós, agora com a graduação já, vamos continuar com essa questão de investir em cursos para educação continuada? Isso é muito importante, porque nós temos na nossa grade curricular, e eu convidaria quem está nos assistindo a entrar lá no nosso site, www.isitec.edu.br, para ver essa estrutura curricular. Nós temos várias matérias que vão ser dadas só lá no terceiro ano e meio, quarto, quinto ano, que são matérias muito específicas e muito atraentes do ponto de vista até de você transformar aquilo que está numa grade curricular intensa de 4.620 horas num curso, por exemplo, de educação continuada ou mesmo de uma educação à distância, como está provida nessa caixinha nossa lá, a parte da graduação. Então, lá nós, por exemplo, estamos, já como você bem disse, nós já fizemos o 4º curso de gestão de iluminação pública. Que é uma demanda real da sociedade.
estamos num curso de gestão ambiental, já no 5º mês, é um pós-graduação lato sensu, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos. Fizemos um curso com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, um curso de 4 dias, 4 noites, 12 horas, por exemplo, sobre essa dinâmica toda das concessões e das parcerias público-privadas, que é o que se espera que vai alavancar os investimentos e infraestrutura do governo e vai demandar muito serviço de engenharia ao longo dos próximos anos. Estamos formatando com a Câmara Brasil-Alemanha para começar em março, por exemplo, um curso que nós lançamos agora em outubro, num encontro entre os engenheiros dos nossos parceiros aqui da Associação dos Engenheiros Brasil-Alemanha, a VDI, né? Nós lançamos um seminário onde haviam 300 e poucas pessoas no curso, junto com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, já tem 15 inscritos antes do curso estar na praça, sobre gestão energética. Também é um pós-graduação lato sensu, 18 meses, assim como de gestão ambiental, onde você vai mostrar uma coisa que sempre foi estratégico para as indústrias em particular e que agora, por conta das questões estruturais, e o ano que vem vai ser importante, que é a gestão da energia que você gasta na sua empresa, nas suas atividades. Esse projeto já tem 15 alunos, nós estamos precisando fazer uma turma, tudo indica que com a Câmara nós vamos começar talvez com 2 turmas. Temos um curso curto e um curso também de MBA de gestão de resíduos sólidos, que é outra demanda importante, que nós devemos lançar também no primeiro semestre do ano que vem. Saulo, prazer recebê-lo aqui. O nosso objetivo foi atualizar sobre novidades e grandes notícias do EasyTech, e só um programa não é o suficiente. Mas eu quero deixar, antes de encerrar, a câmera aberta para suas considerações finais, que se algo importante não foi colocado aqui, que você possa complementar. Olha, eu volto a dizer, eu agradeço, Fábio, pela oportunidade de estar participando aqui do programa. O EasyTech é um mundo, pessoal. É quase como você falou, que é programa, né? Senão, se fosse, tem que fazer uma enciclopédia, vários tomos. Para facilitar a vida de todo mundo, entre no site. Nós somos, na verdade, formalmente uma startup na área de educação. Aquilo que a Associação Brasileira das Startups diz que tem que ser uma startup, nós somos uma startup qualitativa na área de educação. Entre no nosso site para vocês verem tudo que a gente está fazendo, acompanhar as nossas atividades e fazer uma interação conosco, né? Principalmente aqueles que já são os engenheiros, são formados, que têm muito a contribuir. Nós recebemos até um e-mail, por conta desse evento que nós participamos na Câmara, de um professor que é alemão e que está já aposentado e faz alguns cursos aqui como professor visitante em Santa Catarina e lá, por exemplo, em Belo Horizonte, que quer vir dar aula aqui. Então, isso tudo, olhe o site. Talvez ele seja até bem mais claro do que eu, tenha muito mais informações do que deu para a gente passar aqui para vocês. Nos acompanhem e nos provoquem também e façam uma interação conosco. Nós e os outros diretores do EasyTech, o Otaviano, o Póvoa e o Palmesan, comigo e o próprio Murilo, nós estamos sempre à disposição para falar desse projeto que é simplesmente fascinante. Saulo, obrigado, viu? Obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco.